Meu nome é José Fernandes. Eu nasci no dia 1º de março de 1933. Willis, nessa época de 1951, 99 por aí, houve um movimento na firma de reivindicação. E nesse movimento eu acabei sendo procurado pelos companheiros que trabalhavam lá. Eu era testador de motor, para explicar por que era aquele movimento. Então colocaram numa mesa, um balcão, botaram eu em cima, igual isso aqui, e aí saiu assim, espécie de um discursozinho, né? Até então eu não tinha nenhum tipo de experiência com a área política. Mas aí, nesse embalo, eu acabei encarando o movimento, que não teve outro jeito, e acabei terminando a história, ganhando. Aí saiu um movimento dentro da firma, conversa para lá, bate para cá e tal. Quando foi às 5 horas da tarde, na hora que a gente saiu para vir embora, tinha 3 pessoas no portão, esperando. Aí quando eu ia sair, o porteiro falou: "Meu, aqueles 3 homens lá tá te esperando, ó." E eu nem sabia o que era. Quando eu conversei com eles, eles estavam já trabalhando para fundar a primeira diretoria desse sindicato. Era uma casinha, era lá perto da Igreja Matriz do movimento, tinha 3, 4 pessoas. E eu aceitei a proposta, e na formação da primeira diretoria, eu ocupei o cargo de segundo secretário já da diretoria, da primeira diretoria para o sindicato. Então, no sindicato, nessa época, surgiu um movimento em Pernambuco, Recife. Era na época do Miguel Arraes. E nesse embalo aí, eu fui escolhido numa reunião que teve para ser um dos elementos que deveria fazer parte desse encontro lá em Pernambuco. Participando desse encontro, no Teatro Santa Isabel, lá em Recife, eu fui escolhido pelo Miguel Arraes, um dos elementos que deveria ir para a União Soviética fazer curso de filosofia, economia, sociologia, relações humanas e a história do movimento operário internacional. Baseado nesse princípio aí, eu acabei sendo indicado. Quando cheguei aqui de volta em São Paulo, que fui aí para o Ruge Ramos, aí eu fui discutir, ver se havia possibilidade. Então a família aceitou meio chorando, né? E eu acabei indo para Moscou. Bom, é lógico, para ir para Moscou, naquela época, você sabe, você tinha que passar por vários países. E, e vários países, um deles foi a França, né? Passei pela França, depois pela Suíça. Da Suíça fui para Leningrado. E Leningrado, nessa época, fazia parte das repúblicas socialistas. Então de lá eu fui para Moscou. Em Moscou eu fui para dos institutos mais importantes da região, que era onde tinha brasileiro, tinha gente do Brasil, do mundo inteiro que estudava lá, né? E lá eu fui fazer. Então, filosofia, economia, sociologia, relações humanas, história do movimento operário internacional, até algumas partículas de guerras e guerrilha. Nessas alturas, no fim do ano, nós tínhamos o direito de escolher um país, um lugar onde pudesse a gente viajar, que a gente gostaria de conhecer. E eu, como lia livros sagrados para minha mãe, falava muito sobre o Pico do Ararat, Arca de Noé. Então eu escolhi para ir para Armênia, né? E lá eu fui conhecer o Pico do Ararat, eu fui conhecer várias coisas boas lá da Armênia.
Mas só que a Arca de Noé eu não vi não até hoje, né?